Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos, vamos de Bundesliga, campeonato alemão, onde temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Holstein Kiel. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, perdeu uma e venceu 4. A equipe do Bayern de Munique, que é a primeira colocada do campeonato alemão, com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Holstein Kiel é a 17ª colocada com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Os últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Bayern de Munique e a outra vitória ficou para a equipe do Holstein Kiel. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos de partidas de gols. Partida acima de 2,5. Ainda na Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Hilden enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hilden, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Hilden é a 16ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Borussia é a 11ª colocada com 26 pontos ganhos. Dos últimos 4 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos de fora. Borussia Dortmund para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Stuttgart enfrentando a equipe do Borussia Mönchengladbach. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stuttgart, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Stuttgart é a 4ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia Mönchengladbach, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. A equipe do Borussia Mönchengladbach é a 8ª colocada com 27 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Stuttgart e 2 vitórias para a equipe do Borussia Mönchengladbach. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos de casa. Stuttgart para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Bournemouth enfrentando a equipe do Liverpool. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bournemouth, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Bournemouth é a 7ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Liverpool é a primeira colocada com 53 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve a vitória para a equipe do Bournemouth e 4 vitórias para a equipe do Liverpool. Melhor opção para esse encontro. Vamos de partida de gols. Vamos de partida acima de 2,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Everton é a 16ª colocada com 23 pontos ganhos. E a equipe do Leicester, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Leicester é a 17ª colocada com 17 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Everton, 3 empates e uma vitória para a equipe do Leicester. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Real Valladolid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Villarreal é a 5ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Real Valladolid, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Real Valladolid é a 20ª colocada com 15 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Villarreal e uma vitória para a equipe do Real Valladolid. Melhor opção para esse confronto. Vamos de casa. Villarreal para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Brest enfrentando a equipe do PSG. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brest, venceu 3 e perdeu 2.
A equipe do Brest é a oitava colocada, com 28 pontos ganhos. Já a equipe do PSG, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma e venceu 4. A equipe do PSG é a primeira colocada, com 47 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do PSG. Melhor opção para esse encontro: vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Superliga da Grécia. Temos a equipe do Panathinaikos enfrentando a equipe do Kraft. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, empatou 3 e venceu 2. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kraft, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Kraft, que é a 7ª colocada, com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Panathinaikos é a 3ª colocada, com 40 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos nessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Panathinaikos e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Panathinaikos para vencer. Superliga da Turquia. Temos a equipe do Başakşehir enfrentando a equipe do Samsunspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Başakşehir, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Başakşehir é a 7ª colocada, com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Samsunspor, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3. A equipe do Samsunspor é a 3ª colocada, com 40 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Başakşehir, um empate e 2 vitórias para a equipe do Samsunspor. Melhor opção para esse encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato da Croácia. Temos a equipe do Varaždin enfrentando a equipe do Rijeka. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Varaždin, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Varaždin é a 4ª colocada, com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Rijeka, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Rijeka é a 1ª colocada, com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Varaždin, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Rijeka. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Rijeka para vencer. Primeira Liga da Arábia Saudita. Temos a equipe do Al-Ittihad enfrentando a equipe do Al-Qroud. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ittihad, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Al-Ittihad é a 2ª colocada, com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Qroud, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Al-Qroud é a 11ª colocada, com 19 pontos ganhos. Nos últimos 2 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Al-Ittihad. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Al-Ittihad para vencer. Campeonato italiano. Temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Torino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Atalanta, que é a 3ª colocada do campeonato italiano, com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Torino, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e empatou 4. A equipe do Torino é a 11ª colocada, com 26 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atalanta e 2 vitórias para a equipe do Torino. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Atalanta para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Lausanne enfrentando a equipe do Young Boys. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lausanne, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Lausanne é a 4ª colocada, com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Young Boys, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Young Boys é a 9ª colocada, com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Lausanne,
um empate e 3 vitórias para a equipe do Young Boys. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar esse jogo aberto, casa ou fora, onde haja um vencedor na partida. Copa da Áustria, onde temos a equipe do Sturm Graz enfrentando a equipe do Austria Viena. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sturm Graz, perdeu 3 e venceu 2. Pelo campeonato austríaco, a equipe do Sturm Graz é a primeira colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Austria Viena, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Austria Viena é a segunda colocada do campeonato austríaco com 33 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Sturm Graz, um empate e uma vitória para a equipe do Austria Viena. Melhor opção para esse confronto, já que se trata de uma Copa, vamos deixar esse jogo aberto, casa ou fora, onde haja um vencedor na partida. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do União Berlim enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do União Berlim é a 14ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Leipzig, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Red Bull Leipzig é a 5ª colocada com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do União Berlim, um empate e 2 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Red Bull Leipzig para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. La Liga, campeonato espanhol. Temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Mallorca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Atlético de Madrid é a segunda colocada com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Mallorca, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Mallorca é a sexta colocada com 30 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid e 1 vitória para a equipe do Mallorca. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Atlético de Madrid para vencer. Campeonato israelense, temos a equipe do Hapoel Hendera enfrentando a equipe do Maccabi Haifa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hapoel Hendera, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Hapoel Hendera é a 14ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Maccabi Haifa, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Maccabi Haifa é a 3ª colocada com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Maccabi Haifa. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Maccabi Haifa para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Auxerre. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Mônaco é a 3ª colocada do campeonato francês com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Auxerre, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. A equipe do Auxerre é a 11ª colocada com 23 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Mônaco para vencer. Liga da Bélgica, temos a equipe do Genk enfrentando a equipe do Beerschot. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Genk é a 1ª colocada com 51 pontos ganhos. Já a equipe do Beerschot, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Beerschot é a 16ª colocada com 13 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Genk e 3 vitórias para a equipe do Beerschot. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Genk para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Espanhol enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Espanhol, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Espanhol é a 18ª colocada com 20 pontos ganhos.
Já a equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Real Madrid é a primeira colocada com 49 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Espanhol e 4 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Real Madrid para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do Nijmegen enfrentando a equipe do PSV. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nijmegen, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Nijmegen é a 11ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do PSV, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do PSV é a primeira colocada com 49 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Nijmegen e 4 vitórias para a equipe do PSV. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. PSV para vencer. Liga Francesa, temos a equipe do Lille enfrentando a equipe do Saint-Étienne. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Lille é a 5ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Saint-Étienne, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos disputados nessas duas equipes, houve 4 empates e uma vitória para a equipe do Saint-Étienne, sendo que a equipe do Saint-Étienne é a 15ª colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Lille para vencer. Liga de Portugal, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do SAD. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Vitória Guimarães é a 7ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Aves, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Aves é a 15ª colocada com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Vitória Guimarães, um empate e 2 vitórias para a equipe do Aves. Agora é a hora do desempate. Vamos de casa. Vitória Guimarães para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Villarreal vs Real Valladolid, casa. Villarreal para vencer. Brest vs PSG, partida acima de 2,5. Bournemouth vs Liverpool, partida acima de 2,5. Hilden vs Borussia Dortmund, fora. Borussia Dortmund para vencer. Varandi vs Rijeka, partida acima de 1,5. Istambul Başakşehir vs Samsunspor, partida acima de 1,5. Panathinaikos vs Kraft, casa. Panathinaikos para vencer. Hidera vs Maccabi Haifa, fora. Maccabi Haifa para vencer. Genk vs Brest, casa. Genk para vencer. Mônaco vs Al-Sharain, casa. Mônaco para vencer. Vitória Guimarães vs Aves, casa. Vitória Guimarães para vencer. Espanhol vs Real Madrid, fora. Real Madrid para vencer. Nijmegen vs PSV, fora. PSV para vencer. Também estarei deixando um bilhete pronto dos estaduais do brasileiro. Vila Nova vs Atlético Mineiro, fora. Atlético Mineiro para vencer. Grêmio vs São Luís, casa. Grêmio para vencer. Corinthians vs Noroeste, casa. Corinthians para vencer. Bahia vs Vitória, partida acima de 1,5. Vasco vs Volta Redonda, partida acima de 1,5.